Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que coisa boa estar aqui. Hoje recebendo um convidado mais que especial, né, professor? Com certeza, sempre um prazer. E para falar de um tema que é educação, um tema que é o nosso grande foco, de fato. André, gostaria que você se apresentasse, se situasse, né, do ponto de vista de contexto, da onde é que você veio, para que o público consiga te conhecer. Prazer, viu, Saulo? Prazer, Heraldo. Não me acostumo não, rapaz, dizendo que a gente é especial, porque Caruaru já tem um clima bom. Dá vontade até, né, de acabar se mudando pra cá. Mas eu sou de Vitória de Santo Antão, a terra que eu amo. Quem não conhece, muitas vezes pode conhecer, porque passava ali na antiga BR, aí via aquela cachaça grande da Pitu. É minha terra, né? Vitória de Santo Antão. É uma cidade que fica a 50 quilômetros do Recife, da capital pernambucana. E é uma terra onde eu cresci, me envolvi com a política lá. E é uma cidade que eu tenho orgulho, né? Lá teve o primeiro movimento de reforma agrária da América Latina. Inclusive, teve lá a visita do irmão de John Kennedy. Eu soube aqui por Deca que a gente tava vindo pra cá. Tem uma Vila Kennedy, né? Isso. Parece que no mesmo dia que ele chegou lá, ele deve ter dado uma passada aqui. Que ele deixou uma usina de energia lá, etc, etc. É a cidade também que teve a Batalha das Tabocas, uma cidade com 400 anos, né? Ou seja, tem quase a idade de São Paulo, é mais velha que a Austrália. Então, é uma cidade que tem muita história e foi ali que eu me formei, né? Que eu estudei, que eu ganhei a vida, que eu ingressei na universidade pública, que eu aprendi a me apaixonar pela educação, que foi a educação que me transformou, né? Eu fiz graduação, mestrado, doutorado em universidade pública. Então eu devo à universidade pública muito do que eu sei, muito do que eu sou. Então eu estou imensamente feliz aqui. Espero que essa linha aí tenha apresentado um pouco a nossa história. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Professor. Vamos lá, então, feita a apresentação, né, a gente vai seguir um roteiro aqui, Uhum, nortear, né? Você já foi vereador do sim. município de Vitória de Santo Antão, né? E quando você olha para trás, qual foi o maior desafio da educação Eita. pública que você se deparou enquanto vereador no município? Heraldo, rapaz, a minha experiência com a educação pública não foi boa. Não a de nível superior, que a gente tem uma educação de qualidade, nem os institutos federais, que eu conheci de perto aqui no do estado. A gente deu palestras em vários institutos. Eu assessoro o Túlio Gadelha e ele sempre manda muitas emendas parlamentares para os institutos e para a universidade pública. Foi o deputado que mais enviou. Então a gente deu algumas palestras e o Instituto Federal é uma coisa extraordinária. Sim. A universidade pública, de onde eu venho também é uma coisa extraordinária. Agora, a educação pública municipal, rapaz, dá tristeza. Eu, antes de ser vereador, eu fui auxiliar administrativo numa escola municipal. Sim. Então ali já começou uma certa decepção minha, porque as instituições elas não acreditam na educação. Elas não acreditam. As escolas parecem depósitos onde as famílias deixam o aluno lá para passar o dia. Muitos, infelizmente, vão por causa da merenda, para receber a merenda. O professor, coitado, já está saturado, cansado. Cansado. Você vê no semblante dele que dar aula é um desafio para ele, que ele está ali até tal hora, o aluno não se comporta muitas vezes. Então existe essa dificuldade de um compromisso dos pais, um compromisso da escola e da instituição, do poder público com a educação. Não se olha a educação como um meio de transformação e de cuidar das pessoas. Se olha a educação como uma obrigação que tem que ter, a criança tem que estar na escola, mas não existe o cuidado para que ela use aquela ferramenta ali para ganhar mais dinheiro no futuro, para se tornar um cidadão. Não existe essa visão. Então me deparei com escolas sucateadas, logo de cara. Eu me deparei com uma situação que eu queria ter iniciativas, mas eu não era encorajado, porque não havia um ambiente para isso. Tentava ensinar, eu era auxiliar administrativo. Queria ensinar os alunos a jogar xadrez, elogiava o aluno, que tinha alunos que era impressionante, pô, todo dia lia um livro. Pessoal, as bibliotecas eram boas, Sim. os professores tinham capacidade
Então, existia uma infraestrutura mínima, mas assim, o principal material que era humano, os estudantes, eles eram a principal dificuldade. Para você ter uma ideia, eu lembro que teve um programa, rapaz, esse programa me surpreendeu, era um programa do governo federal chamado, não era Projovem, eu acho. E ele reunia os alunos em defasagem, que para não repetir de ano, juntavam lá. Rapaz, o que é que aconteceu? Metade daquela turma ou mais foi assassinada depois. Foi assassinada. Por quê? Acabava que os alunos com as piores notas eram justamente que tinham dificuldade de estrutura da família, que tinham dificuldade de acesso, tal, tal, tal. Era um conjunto de coisas que, assim, você ser professor nessa circunstância, rapaz, é negócio heróico. Tinha professor lá que fazia, juntava os alunos para escrever livro, eu achava impressionante, porque não existia esse ambiente. Aí quando eu entrei na escola, na Câmara, eu tive a possibilidade de visitar as escolas, fiscalizar as escolas. Então, eu visitei 10, 15 escolas municipais, conversei com os professores, com o diretor. Assim, a gente tem uma série de problemas. Ela começa com isso, porque quando você tem uma cultura educadora realmente, uma cultura de valorização daquilo, você pode estar debaixo de uma árvore, o professor faz uma diferença extraordinária, né? Mas quando você está num ambiente que culturalmente as pessoas não enxergam isso, não enxergam como a educação pode pegar aquela família e jogar numa renda melhor com 5, 10, 15 anos. Quanto mais aquela família estudar, mais ela vai ter uma receita, projetar uma receita no futuro para a família. Quando não tem essa compreensão, a turma vai usando aquilo ali como uma obrigação que tem que ser feito, sair da escola e procurar trabalho. Aí fui fiscalizando as escolas e percebendo esse problema. Alunos no 9º ano analfabetos, foi o que eu mais encontrei. Dificilmente a gente tinha um aluno que saía da escola fundamental alfabetizado. Muito difícil. Então eu tive essa tristeza, mas também isso me permitiu estudar sobre a educação pública para a gente tentar pensar um caminho. Sim. Pensar um caminho. Aí fui olhar para Sobral, fui olhar para o Ceará, que são nossos, Referência, né? uma referência e nossos parentes próximos aqui, são nordestinos, né? Fizeram um trabalho extraordinário. Eu fico pensando, rapaz, como é que o governo do estado lá conseguiu pegar as prefeituras, que é o ensino básico, e fazer uma transformação em conjunto das escolas. São 80 escolas entre as 100 melhores do país. Então, você vê que não é uma política municipal de educação, é uma política estadual, não é? Então, foi esse o meu primeiro contato e a minha primeira experiência com a educação básica. O grande desafio foi esse inicial. Foi esse inicial. Então, hoje eu sei que tem um caminho, Sim. porque o Ceará fez. O que é que eles são melhores? Que eu admiro muito a gestão pública lá, mas o que é que eles são melhores? Que a gente não pode Não fazer. pode fazer, né? Professor, eu vou voltar um pouco aqui no Sim. tempo. Eu acompanho André Carvalho, né? Pelas redes sociais há um tempo. E assim, é um vereador que tem um engajamento. Yeah. Você faz uma política que é uma política diferente do que a gente tem observado com relação a pessoas que sentem outras cadeiras na cidade e também em outros locais, né? Em outras cidades. É uma política propositiva. Uhum. O que foi que levou André Carvalho a entrar na política? O que foi que te levou a decidir ser vereador? Rapaz, foi um conjunto de motivações. Porque você, para entrar, só precisa de uma pólvorazinha. Mas para você sair, precisa ter muita coisa na sua vida, sabe? Você tem um sentimento de propósito, a maneira como você enxerga o mundo, tudo isso vai forçando. Porque, assim, a política, ela é um meio que muita gente usa para ganhar dinheiro. E esse, desde o começo, não era o meu propósito. Então foi doído. Desde o começo foi doído. Quando você não entra para se patrimonializar, quer dizer, o seu lucro é um lucro público. Sim. É um lucro público. Então eu entrei, poxa, consegui uma emenda para cá, para o Instituto Federal, consegui uma emenda para o hospital, tá começando a melhorar, fiscalizei, vi ter um roubo aqui na Câmara, não sei o quê, não sei o quê. E a carreira profissional e sua vida. Então a pessoa que sente o propósito de que pode servir ao público, ela não ganha grana.
se tiver um político que ele não entrou rico no mandato, mas depois ficou, ele roubou. É muito claro, não dá para enricar com um salário de político, né? Enricar, não, se tornar milionário, não dá. E quando a gente olha a realidade de vereadores, de prefeitos, de deputados, é que eles entram às vezes liso, sem patrimônio, sai com um SW4, com dinheiro, com carrão, etc. Então, eu tinha isso dentro de mim, que eu queria fazer diferente porque era o que eu esperava. E aí, essa espoleta inicial foi uma revolta. Eu digo, pô, não é possível, é o mesmo vereador aqui, a gente não muda, é a mesma coisa, aquelas oligarquias, tal, 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 eu vou entrar. E aí eu fui desencorajado, sabe? Os caras olhavam e diziam, rapaz, tu tem que ter 250 mil reais para comprar votos, não desiste disso, não vai dar em nada, o povo se vende. A gente foi, devagar, devagar, devagar. A primeira eleição a gente fez uma vaquinha, juntou 4 mil reais, fui o 8º mais votado para vereador. Tivesse quantos votos? 2 mil. Eu não ganhei por causa do quociente, mas tinha 19 vagas, eu fiquei em 8º e não entrei. Aí a gente continuou, disputei outra eleição, só que eu vim para vereador de novo. Aí a gente fez uma vaquinha, já estava mais encorpado. Aí, para não ter dúvida, eu fui a legenda sozinho. Pá, tive quase 4 mil votos. Aí fui o mais votado, um dos mais votados da história. Aí isso me animou. Porque eu digo, eu tenho respaldo das pessoas para fazer o que eu acredito. Né? E aí, mas aí, quando você entra num mandato, você começa a ter outros desafios, sabe, Heral? A gente começa a perceber o desencanto das pessoas com a política, com a mobilização cívica, o desinteresse em olhar os projetos que são votados na Câmara, no Poder Legislativo. Então, assim, essa indignação que foi minha mola para eu começar, não foi ela que me manteve. Você tem que ter, assim, espírito público. Não tem outra palavra. Porque a todo momento na sua vida você vai se comparar com a carreira privada. Carreira privada, rapaz, se eu tivesse feito um concurso aqui de alto escalão, eu estava numa realidade X. Se eu tivesse seguido, montado uma empresa, estava numa realidade Y. Se eu fosse fornecedor da política, que eu tenho um doutorado em comunicação, fiz publicidade, sou estudante de ciência política, eu teria outra realidade. Mas aí você tem um vazio. Tem um vazio. Você é professor, você se enxerga hoje sem ter tido o contato com os alunos, ter olhado nos olhos de um aluno e saber que você mudou a vida dele, ele às vezes está lá em cima, chega, vê você na rua, professor, obrigado, viu? Aí, aquele sentimento que você tem é a mesma coisa na política. Às vezes a gente tá assim, decepcionado, passa uma pessoa na rua e diz assim, por favor, não pare não. Entende isso? Então foi essa chama que manteve a gente disputando. Professor, segunda pergunta. Vamos lá, dando sequência, né? Só uma observação muito boa aí, as suas colocações e muito boas e faz a gente realmente pensar, né? Me vinha algumas situações aí, achei interessante. Como a sua experiência atual como assessor, né, do deputado Túlio Gadelha, o deputado federal, ampliou sua visão sobre recursos da educação, né? Como é que esses recursos chegam ou deveriam chegar aos municípios? Eu queria fazer um complemento, professor. Como foi que começou essa amizade com o Túlio Gadelha? Eita, rapaz, foi em 2018. É engraçado porque um amigo meu de Garanhuns, Lucas, ele ligou pra mim, eu vinha candidato a deputado estadual. Aí ele disse, André, tu tem que conhecer Túlio Gadelha. Não me vinha quem era na cabeça. Na época, ele ficou famoso por ser companheiro de Fátima. Esse companheiro de Fátima, tal, tal. Aí qual partido? PDT, eu queria votar em Ciro na época. Sim. Aí juntou meio que a fome com a vontade de comer, porque eu queria sair do partido, tal, tal. A gente sentou, reuni com ele. Aí ele se comprometeu, tal, tal. Ele até se surpreendeu comigo na época, positivamente, porque ele perguntou a mim qual era a expectativa de voto. A expectativa da gente era metade do que a gente conseguiu depois. Eu não sabia que ele ia ser eleito, mas em algum momento eu fui falar com ele sobre recurso. Aí ele ficou preocupado, porque na política a turma pede 100 mil, 200 mil, 3 mil, 300 mil. Eu cheguei lá, Túlio, a gente vai fazer um evento
E aí já ficou logo preocupado, né? Tá precisando de um recurso. O que é que você tá precisando? Estou precisando de um todo, é R$ 400. Ele fez, não acredito. Aliviou. R$ 400, É, os caras pedem 100 mil, sim. 200. Aí a gente pediu esse todo, mas foi assim tão inocente que eu sabia que ele não tinha grana. Ele não tinha, ele não era rico. Ele ia pegar, vender o carro dele para, sabe? O dinheiro que ele tinha era ele da política, etc. Aí ele me deu assim muito, 5 vezes mais pra gente fazer a campanha. E foi realmente a campanha enxuta porque a gente não enxergava a necessidade de ter grana tanta assim, porque a gente não comprava votos. A internet não é o que é hoje, não precisa tanto ter anúncio. E era um trabalho de formiguinha, de um por um. Aí ele se animou, aí quando terminou a eleição que ele ganhou, que eu não esperava, ele achou tão correta a atitude que ele me convidou. Aí eu comecei a ajudar ele da parte técnica também, que eu sou da área de publicidade. Ele tem umas redes sociais muito ativas. E aí a gente foi estreitando o laço. De lá para cá, a realidade do orçamento de um deputado, meu amigo, ficou um negócio bizarro. Eu, quando comecei no mandato, eu acho que um deputado tinha 20 milhões de emenda, hoje tem 60. Triplicou. Uma média, assim, né? 60. Eu não tô nem considerando emenda de bancada, não sei o quê. E Túlio sempre foi crítico às emendas, desde que ele entrou no mandato. Então ele abriu um processo participativo para as pessoas escolherem onde iam gastar e tal. Aí você quiser hoje uma emenda de Túlio, você se inscreve lá no site, eu quero para um projeto social lá em Juazeiro. Aí você tem uma votação, os mais votados são contemplados. Então, tipo, qualquer pessoa de Pernambuco, no caso que tem um projeto social, pode concorrer, Pode. tipo, de Bodocó, Enxu, não precisa ser... Do Sertão ao Cais, de Araripina ao Recife. Porque agora sim, tem que observar quem é que vai gastar o dinheiro, porque tem que ter um convênio com o governo federal. Aí alguns órgãos são mais fáceis, tipo uma universidade pública é mais fácil receber Sim. recursos. Agora um ONG tem uma série de burocracia. E aí, assim, ele sempre foi crítico, ele fazia esse processo como uma maneira de dar um respaldo à sociedade do uso das emendas. Mas, assim, a coisa ficou muito absurda. É muito difícil hoje um deputado federal perder a eleição. Muito difícil. Imagine, 60 milhões por ano. Se você juntar, hoje o reitor me disse, Alfredo, se você juntar o orçamento de 4 deputados federais por ano, tem mais dinheiro do que a universidade por ano. A universidade pública Sim. tem o recurso de 4 deputados federais. Você imagina que um deputado federal ele tem mais capacidade de investimento do que 80% dos municípios de Pernambuco. Porque você pega vamos pegar um município feito Vitória. São 600 milhões de reais por ano. Mas a maior parte do recurso é de custeio. Dificilmente ele vai ter 60 milhões por ano só para investimento. Construir um hospital, fazer um posto de saúde. Então, e Vitória é a nona cidade maior do estado. Agora imagine os municípios pequenos do interior do estado. Então, um deputado federal, ele tem uma pólvora, como diz a história, para se reeleger, que é um negócio absurdo. Os deputados, e aí tem as exceções, eu estou falando o Congresso como um todo, sequestrou o orçamento da República. Sequestrou. Hoje o presidente, ele fica na mão realmente do Congresso. Porque há muito tempo tinha a coalizão política e o presidente ele conseguia negociar voto com essas emendas. Agora, meu amigo, chega a estar escancarado. Um deputado com 60 milhões, ele não precisa do presidente para nada, né? Agora, se fosse só isso, não tinha problema. Mas só que um deputado, ele dificilmente ele vai desenvolver uma política estruturante para o Estado. Ele vai atrás de voto. Não todos, Sim. mas boa parte vai atrás de voto. Onde é que eu vou ganhar voto? É com o prefeito tal. Manda emenda para lá. Com o prefeito tal. Manda emenda para lá. Ele não vai olhar assim, a gente precisa resolver o problema da educação pública. E ampliar a quantidade de institutos federais, por exemplo, no interior do estado de Pernambuco. Valor, 300 milhões. O deputado não vai olhar isso, colegiar uma decisão, chamar os deputados para fazer aquilo. Pelo contrário, o que a gente escuta de história é propina. Propina. O cara, uma ONG quer executar uma emenda, tem que devolver 30%,
20%, 40%. Essa é a linguagem da política hoje. A linguagem dos políticos. Assim, mais de 80% com que eu cheguei a conversar, da Câmara Municipal, prefeituras, até a Assembleia, a linguagem é essa. Qual a minha parte? Tá assim, entendeu? E eu sei que corrupção sempre houve, mas assim, hoje a coisa tá muito mais escancarada. Tá muito mais escancarada, porque os deputados, eles conseguiram botar os governos do estado reféns. Reféns. Então, você vê aqui a Alep, a Assembleia Legislativa, a governadora tentou fazer X, tentou fazer aquilo, papapá, daqui a pouco teve que sentar com os deputados, entregar a secretaria não sei quem, aumentaram as emendas, o valor das emendas, daqui a pouco eles aumentaram o salário, etc. Hoje um deputado estadual é quase 9 milhões de emenda por ano, ele tira uns 60 mil reais por mês. Sei que quando você vai assim, só do custo de gabinete dele, dá mais de 1 milhão por ano. Professor, duas questões que eu quero trazer aqui. Primeira, André Carvalho é candidato a deputado estadual? Essa é a primeira questão. Aí a segunda, qual é hoje sua principal causa? Se eu responder a sua primeira pergunta, eu vou ficar inelegível, porque eu não posso dizer que eu sou candidato ainda. Sou pré-candidato a deputado estadual. Mas a gente está aguardando assim um momento certo de fazer um evento mesmo oficial. As pessoas não acompanham muito a política de perto. Elas acompanham ações aqui e ali. Porque as pessoas estão tão cansadas que se eu chegar com esse cartão de visita que eu sou candidato, sou político, elas não querem nem me ouvir, né? E eu estou fazendo um esforço nesse momento pré-campanha de ouvir as pessoas. Hoje eu chamei Alfredo, convidei. Alfredo é o reitor da Federal. Sim. E é pré-candidato a governador de Pernambuco. Chamei ele, convidei umas 15 pessoas assim, de vários setores, cultura, advogados, professor, para bater um papo, policial civil, para eles ouvir um pouco da realidade da região, ouvir um pouco o que as pessoas têm a dizer. Porque eu, assim, confesso que eu desacredito num político que não começa uma jornada sem ser pela escuta. É por onde tem que começar. Assim, qual é a dor das pessoas? O que é que elas sentem? O que é que elas estão pensando? Tem que começar por aí, na minha visão. Então, a gente fez essa roda de escuta e nesse papo que a gente bateu com ele, ele como pré-candidato a governador, eu não mencionei muito minha pré-candidatura a deputado estadual, porque eu tinha esse intuito de saber o que as pessoas estão sentindo. Hoje, né, depois dessas rodadas de escuta, eu vou ter um conjunto mais amplo na plataforma como deputado. Mas hoje, algumas coisas que eu tenho em mente fazer. E aí, a minha experiência acumulada na Câmara de Vereadores, estou trazendo também. A primeira coisa que eu quero fazer é visitar as escolas estaduais, que vivem um problema de sucateamento em vários locais. A gente tem bons professores, a gente teve um bom avanço no estado, assim, se você pegar os últimos 20, 30 anos, escolas do ensino médio público estão bem melhores que as escolas municipais. Mas eu quero fazer essa visita e lá dentro discutir, conversar sobre emendas, permitir que os alunos escolham como é que vai ser gasta a grana, para tentar mobilizar eles enquanto sociedade civil. Sim. Eu acho importante essa educação. A gente fazer uma votação interna numa escola para escolher se quer a grana de uma emenda gastar numa quadra, num equipamento de tecnologia, num conjunto de esporte, e decidir. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que eu quero fazer no mandato é montar ali uma comissão de fiscalização das prefeituras. Eu quero dar esse suporte. E um dos eixos importantes vai ser em relação ao concurso público. Porque qual é a minha experiência com concurso público? A gente sabe que o prefeito ele não pode superar a lei de responsabilidade fiscal, então média de 50% com gastos de pessoal. Aí o prefeito incha a folha de comissionados, que boa parte nem vai trabalhar, às vezes é de outra cidade para fazer base de apoio para os deputados do prefeito. Aí na hora de fazer concurso, ele consegue burlar
ou então adiar a necessidade de concurso, porque para quem está ouvindo, eu já deve saber, né? Mas os comissionados são demissíveis ad nutum, né? Como chama. Você é de livre nomeação e exoneração, é urgência. Enquanto não Sim. puder chamar concurso, tem que convidar ali de maneira urgente aquele comissionado. Mas assim que a gestão estabiliza, a obrigação é chamar concurso. Claro que não são todos os cargos, até tem que ser direção, chefia, assessoramento, tem que ser de indicação, os cargos de confiança. Mas assim, os cargos de professores, de procuradores e outras áreas da saúde pública têm que passar por concurso público. Então eu quero lutar muito e eu quero até me somar à força de projetos como o Jaula Concurso para cobrar das prefeituras municipais que chamem concurso público. Só que para isso tem um trabalho de fiscalização, eu preciso de advogado, eu preciso de auditor, de pessoas que me ajudem para fiscalizar se está havendo burla, porque não é simples. O TCE nem sempre pega, o Ministério Público nem sempre pega. Lá mesmo na região, o que é que aconteceu? O prefeito, para não dar de bandeja que ele contratou mais de 60% de funcionário, o que é que ele faz? Ele, ao invés de assinar o seu CPF, ele pega o CNPJ de uma empresa, a empresa vai e contrata. Aí quando sai na prestação de conta, não sai enquadrado como gasto de pessoal. Então tem essas burlas e a gente são 185 municípios. A gente precisa montar uma força-tarefa para cobrar dos municípios a realização de concurso. O concurso representa hoje, em relação à prefeitura, autonomia. É aquela pessoa que ela não vai estar sujeita a estar encarreada de prefeito, não vai estar sujeita a fazer o que um prefeito quer, tá fazendo política dentro de uma escola, porque ele não depende disso. Ele tem a sua liberdade, né? Liberdade. Lá aconteceu, uma candidata auxiliar administrativa, auxiliar de serviços gerais, ela foi candidata com a gente quando votou, deslocaram ela para outra setor, ela tinha um filho, tal, não conseguia dar conta. Aí minha noiva, que é advogada, quando olhou, não estava motivado, né? E na administração pública tem que estar tudo motivado, né? Sim, foi deslocado por quê? Não tem, não, porque quis. Aí foi na justiça, ela foi removida de volta. É efetiva. Como missionário ia ter essa liberdade? Ah, tu não quer ir, não? Exonera. Professor, agora o bloco 2. Bom, ainda falar um pouquinho sobre cenário local, oposição, né? Como você avalia a atual gestão da educação em Vitória de Santo Antão, né? E o que é que falta, né, para o aluno? O que está faltando? Rapaz, o que falta para o aluno é um conjunto tão grande de coisas. Assim, a carência para um aluno, ela é na família, ela é quando o aluno sai de casa, ele pisa num esgoto, numa lama, para ir para a escola, ele não comeu direito, às vezes tem que trabalhar. Isso é um aluno no oitavo ano, sétimo ano, sexto ano. Às vezes apanha em casa, porque, enfim, se envolve em confusão, os pais não têm condição de disciplinar o aluno, aí desce uma camada de pau no aluno. Então ele chega com uma linguagem de violência dentro de uma escola. Violência mesmo. É tão carente que às vezes um professor é gentil com ele, ele se apega na mesma hora. Eu vivi isso muitas vezes na escola. Então, assim, não é uma coisa simples de você tirar. Eu acredito muito na educação integral, para poder aquele aluno ele descontextualizar da Sim, comunidade que ele está, sim, porque o poder público falha no bairro dele. O poder público falha que ele não consegue remédio. A, a gente falha quando ele não tem, os pais não têm trabalho. Então, quando ele chega na escola, já é assim, esperar que a escola salve uma situação que já está crítica, né? sim, Então, eu acredito nisso, que a escola integral, ela iria funcionar bem. Se eu fosse sonhar, eu defenderia a federalização da educação básica. Eu acho que funcionaria bem. Porque eu visito os institutos federais, é muito discrepante. Muito discrepante. Os alunos, eles gostam da escola. Eles se sentem dignos. Tem muitos que não querem ir para casa, eles ficam lá.
e se envolve com projetos de robótica dentro de uma escola, projetos de impressora tridimensional, aprendem uma atividade, às vezes, né? Eu acho extraordinário. Mas estamos no terreno do sonho. Sim. Estamos no terreno do sonho. No terreno básico, algumas coisas poderiam fazer com que a nossa cidade ela desse uma alavancada na educação pública. A primeira coisa é diagnóstico. Você vê que não tem diagnóstico a prefeitura municipal. Existe uma política pública do MEC, uma plataforma, onde eles têm que anualmente realizar esse diagnóstico, mas veja o que é cultura. Chega lá na hora, no computador, as direções chama fulano ali que mexe com o computador, preenche isso aí. Aí o aluno, a pessoa, sai inventando. Quantas reuniões por mês são feitas para identificar a distorção, idade, etc. É quanto? Bota 10, bota 10. Houve evasão escolar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí começa a preencher qualquer coisa para se livrar daquilo ali. Então não existe diagnóstico. Então o diagnóstico eu acho que ele passa por tentar resgatar aquele professor que está sem esperança, está desestimulado. Ele tem que ter uma série de etapas para tentar salvar aquele espírito da educação dele. Tem a qualificação, dá uma qualificada nele, porque em todas grandes escolas e universidades se vê que o grande diferencial na educação de um lugar para outro, além da cultura do aluno, que tem pais mais presentes que estimulam tal, é o professor. Ele faz mais diferença do que se o aluno tem um tablet ou não. Professor bem preparado na sala de aula, motivado, ele faz uma diferença maior do que você equipar uma sala todinha de tecnologia. Nossa principal tecnologia da educação ainda é o professor. Concordo São plenamente. 2000 anos de universidade, o que surgiu lá na Idade Média, a universidade, né? 2000 anos ainda é o professor. Esse é o primeiro ponto. Então, ele precisa ser resgatado. As escolas que eu fui, todo dia se faltava aula. Algum professor. Todo dia. Todo dia. Você vai conversar com o professor, ele está totalmente desestimulado. Ele chega na sala, os alunos gritando, ele, oi, tudo bom? Ele nem se dá mais ao trabalho de silenciar a turma. Vê a desesperança. Então, recuperar aquele professor, dar melhores condições de trabalho e de resultado. Pensar formas de bonificação. Então, um professor que ele consiga um bom desempenho numa sala de aula, chegar no final do ano, ganhar 20 mil reais para poder viajar para não sei onde. Aquilo ali vai puxar a produtividade do serviço público Sim. geral. Geral, porque o professor vai se sentir recompensado, vai querer ralar para atingir meta de resultado, de eficiência na grana, tal, mas ele vai ter uma recompensa generosa, não é uma enrolação no final do ano, Sim, uma claro. recompensa generosa. Eu acho que seria um caminho. O outro é a infraestrutura. Escolas de zona rural são as mais abandonadas, que não dá voto, né? Ninguém tá vendo, não dá voto. Então tem que recuperar a infraestrutura das escolas. Não há um ambiente próprio para a educação. Tem escolas de 40 anos atrás que nem fazia tanto calor. Hoje em dia, Caruaru, graças a Deus, não sofre com isso, né? Muito, né? Porque é Não, fresquinho. é. Mas quando você vai descendo ali o Planalto da Borborema, meu amigo, ali da Serra da Revolução para baixo, é quente, quente, quente. Sertão também, quente, quente. Então, não é uma arquitetura pensada para um aluno ter vontade de estudar lá e aprender. Então, precisa refazer toda a infraestrutura das escolas, redesenhar isso. Já existe regramento do governo federal de como uma escola pode ser feita. Tal. Já tem esses protótipos, já são tudo pronto. Então, é implementar. Para dizer 2 pontos básicos aí que eu acho que faria diferença. Professor, eu vou insistir nessa questão. André, como é que está instalada a situação das escolas integrais lá em Vitória? Eu falo escolas integrais que o município ele consegue fazer lá a gerência, né? Que ele toma conta. Também a situação de creches municipais. Tipo, se tem creches, se é uma política pública que o município tem investido. E de que maneira um deputado estadual poderia intervir para melhorar essa condição?
Veja, Saulo, a escola integral, pelo menos no meu município, ela não funciona. Não funciona. Existe uma escola, você vê que a gestão tem uma boa iniciativa, dentro das condições, tem um bom, assim, faz alguma coisa ali. Mas assim, você vê que a escola não está com aquele clima de ter uma educação integralizada, realmente. Então, eles abrem turmas para alguns estudantes se matricularem à tarde, tem aula, tem alimentação e tal. Mas assim, é aquela luta dentro da condição que tem. Você acha que tá faltando o quê, assim? É o mesmo problema da educação formal no período da manhã. Não tem infraestrutura. Não tem condição de você realmente fazer um trabalho de educação pública. Outra coisa, se faz a educação sem ser baseada em evidência. Meu amigo, para você abrir uma escola, um curso à tarde, não pode ser um insight criativo de uma formação. Você meio que tem que fazer o que a classe média, a classe alta faz com seus filhos. Dar uma formação que prepare aquele aluno para um dia ter uma direção no mercado de trabalho. Ele achar que aquilo ali vai ter um retorno. Que tem intencionalidade, né? Intencionalidade, Propósito. tem que ter. Porque ele diz, pô, se eu aqui à tarde vai ter programação. Programação tá bombando, tal, tal, tal. Quando eu sair daqui, eu posso ganhar. Ele ter perspectiva e olhar aquilo ali como uma maneira dele ganhar grana. Eu vi uma pesquisa que a consciência da família sobre a relação entre tempo de estudo e retorno financeiro vale mais para manter o aluno na escola do que a Bolsa Família. Quer dizer, se a família entender que com 10 anos a família pode ter uma renda X, com 20 Y, vale mais para a manutenção do aluno na escola do que manter ele por causa do Bolsa Família. Então, eu acredito que tem que ter essa infraestrutura melhor, do jeito que está, não tem como, não tem como. Então precisa de investimento e precisa é, ter diagnóstico, planejamento estratégico, gestão de projeto, e implementar cursos que dê resultado para os alunos. Então, para o aluno ficar à tarde para estudar mais português, ele não vai, ele já não está aprendendo de manhã português. Como eu falei, ele termina a escola analfabeto. Sim. E o deputado, assim, no caso das creches lá, elas são feitas dentro dos parâmetros de engenharia, do Ministério da Educação. No caso, tem algumas creches lá em Tem Vitória. 2 creches, acredito, não, 3 creches. Só que a demanda é para 21 creches, considerando ali 100 vagas, mais ou menos. Para você atingir o Plano Nacional de Educação, as metas do Plano Nacional de Educação, precisaria construir quase 20 creches a mais. Só que creche é meio que plataforma eleitoral dos políticos, né? Ah, vou construir 2 creches. Aí vai lá e constrói creche. E não existe a compreensão das nossas lideranças de que a creche emancipa as mães, tira o aluno de um contexto, já insere ele na educação com qualidade mais cedo e que isso, a partir daquela geração, começa a mudar a história de uma geração, a creche. Ele não tem essa visão emancipadora das creches. Ele tem a visão que sabe que o povo precisa de creche e ele bota lá com plataforma de proposta lá. Eu fiz uma creche, eu fiz 2 creches para ver. A necessidade é 21. Precisa de uma política de Estado. Sim. Vai passar 3, 4 prefeitos e ter uma coalizão ali para que, independente do lado que ganhe, tenha um compromisso de cada ano fazer uma creche, cada 2 anos fazer uma creche. Porque senão o prefeito entra, aí faz, o outro não fez nenhuma creche, eu pelo menos fiz 2. Então fica aquele jogo de narrativa e não realmente um comprometimento com a cidade. Professor. Você fala muito, eu concordo também com a escola em tempo integral. Como poderia atuar o deputado estadual no sentido de fazer com que as escolas integrais elas tivessem uma uniformidade dentro do estado, não tendo diferenças, por exemplo, de uma escola estar ali próxima à capital para aquela estar lá no interiorzinho do sertão. De que forma o deputado poderia trabalhar nesse sentido? Eu acho muito difícil um deputado ele conseguir liderar um negócio assim. É difícil. Porque o fio condutor é o governo do estado, é o governador. O
O deputado ele cobra, ele aponta o caminho, ele pode fazer reunião. Mas assim, a vontade política do governo do estado de criar um programa, de estruturar aquela política pública, de fazer de uma forma que o próximo governador que entra ele nem ouse desmanchar aquele projeto, porque está dando certo, é o que vai fazer a diferença. Lá, quando eu visitei o Ceará, né, eu lembro que passaram 3 ou 4 gerações de prefeitos em Fortaleza. Já vi Fortaleza como está recentemente, assim, nos últimos 10 anos. Não, não. Fortaleza hoje ele está dentro de manual de urbanismo do mundo. Sim. Porque o que eles fizeram de impacto em mobilidade aqui no Brasil tem Fortaleza e, sei lá, mais outro município que teve uma mudança tão grande. Aí eu fui perguntar lá aos políticos, né? Foi o que foi feito. Etapas. O prefeito vinha, fazia um, o outro vinha, Dava dava continuidade. continuidade, o outro vinha. Não E fizeram- desmanchava, Não né? desmanchava, pô. Agora, veja a complexidade dentro do mundo político de você ter continuidade no trabalho do outro, não ter uma ciumeira, né? Deixa eu abandonar essa obra aí porque foi de fulano. É muito difícil. Dentro do jogo eleitoral, você ganhar a confiança do eleitor, fazer dessa forma é muito complicado. E assim é a educação. E veja, tô falando de mobilidade, que é engenharia só. E já tem tudo. Mobilidade já tem quase tudo pronto. Você não precisa inventar muita coisa. Educação é gente, meu amigo. É gente. Então, como eu falei, o professor ele faz total diferença. A cultura de uma escola faz diferença em relação a outra. Às vezes uma escola não tem nada, mas tem uma equipe boa ali, aqueles alunos transformam. Então, eu, assim, não vou dizer a você que tem como um deputado chegar lá e ajudar a ter uma diretriz sobre a educação integral no Estado, porque ele não vai fazer, não tem como. Agora, um governador, ele tem plena condição. Só uma observação, professor, isso que você falou agora, da questão cultural e de modificação, por exemplo, as pessoas daquela escola. Ano passado nós tivemos a oportunidade de visitar uma escola em Gramado. Sabe, mas Gramado, né? Mas como qualquer lugar do Brasil também vai ter problemas, né, naturalmente, né, na rede pública. E essa escola ela era destaque no IDEB. E chamou a atenção. A gente visitou algumas escolas pelo Brasil. A gente tem um propósito, o Bizu, muito forte em educação. Não é mais uma empresa de educação. A gente quer ver a diferença pela educação. E quando a gente visitou essa escola, veio a minha pergunta inicial, me receberam muito bem. E eu perguntei à diretora, como é que mudou tanto? Ela fez mentalidade. A gente conseguiu aqui, hoje, ter um grupo de professores que do estagiário até o diretor tem a mesma ideia, a mesma forma de agir. E a escola conseguiu essa condição. E para você ter ideia, uma coisa que me chamou muita atenção, o porteiro da escola ficou doente, um dos pais, eu fico trabalhando enquanto porteiro porque eu estou de férias. Ou seja, a família abraçou a escola. E isso fez toda a diferença. Não é uma tarefa simples, não. Não, não. Isso é muito complexo. Tipo assim, envolve, primeiro para a família se envolver com a escola, ter orgulho disso, não se sentir indigna porque está no portão da escola, ela tem que não ter vergonha já da condição social dela, de antes. Ela já ganha dinheiro, às vezes já é de classe média, né? Os filhos já sai da escola, vai pro judô, vai pro xadrez, vai para não sei o que, kumon. Então ele já tem uma visão diferente da educação que facilita quando aquilo ingressa na escola. Agora, o que é cultura? Imagine você ensinar uma pessoa que você não pode jogar um copo no chão, que é lixo. Porque isso já é difícil. Isso é simples, né? Mas tipo, não joga no chão. É meu ou seu? Às vezes a pessoa reclama, né? Sim. Reclama porque, eu faço o que eu quiser. Então a gente tem uma cultura, muitas vezes, onde as pessoas elas predam o espaço público. No interior se diz, né? Quando a farinha é pouca, meu cozido primeiro. Então, quando se vê merenda na escola, fulano, pega esse arroz, cicrano, ó, o feijão, não sei o quê. Aí quando vai pro diretor da escola é muito dinheiro. Aí o diretor pega um pouco. Quando vai pra sala de aula, o aluno, essa banca não é de ninguém não, é pública, aí ele risca, aí ele quebra.
Aí o professor, por sua vez, né? O quadro. Então, é uma cadeia de predação do patrimônio público, cultural e entranhada, que a gente tem que liderar essa mudança de mentalidade, mostrar a alternativa, para que as pessoas conseguem enxergar além do palmo delas. Não é fácil você entender que, pô, se eu tentar me beneficiar só, eu prejudico todo mundo, mas eu ganho só. Mas se todo mundo trabalhar em conjunto, eu vou ganhar mais, porque todo mundo vai ganhar mais. É um Sim. raciocínio É uma coisa bem lógica, mas lógico, não é mas fácil. difícil. É. É difícil ver numa rua. Numa rua, né? Tem teoria da janela quebrada. Você quebra uma janela, daqui a pouco tá tudinho quebrando. Você vê numa rua, numa praça, a pessoa tem uma barraquinha, já quer instalar num espaço público. Os prefeitos políticos não dão exemplo. Não dão exemplo, porque eles entram no espaço público, às vezes devendo, sai com SW4, cavalo de raça. O que é que acontece com a população que está enxergando isso? Mas, rapaz, esse cara aí tá levando, imagine eu. Aí vai predando, predando, predando. Eu não estou duvidando da capacidade, do potencial do nosso povo, pelo contrário, eu acredito. Eu só estou dizendo que essa mudança de mentalidade ela tem que ser liderada, ela é cultural, ela é complexa e ela é de longo prazo. A publicidade ajuda muito nisso, né? Eu, quando morei um tempo lá em Barcelona, que eu fiz o doutorado lá, fumava. Aqui no Brasil é feio fumar. Dá um pouquinho de, não sei se alguém fuma, mas assim, não é a mesma coisa. Sim. Só quem fuma aqui é o professor Heraldo. Não. Sem cigarro, de forma. Não é mais feio? Você Claro. abrir um cigarro, o outro já olha de lado É, assim, já tá é, querendo me dar câncer esse cara aqui e tal. é. Foi um trabalho do Ministério da Saúde, botando, combatendo. Teve uma mudança cultural a partir disso. E no Brasil tem muita coisa que deu certo. A Sim. gente foi capaz de criar a Petrobras, a gente foi capaz de criar uma política industrial como a Embraer, os Agulhas Negras, a Embrapa, né? Então, as urnas digitais, que é um negócio extraordinário. A gente tem, nos Estados Unidos, a turma demora não sei quantos dias para apurar a gente com algumas horas. Então, a gente tem essa capacidade extraordinária de fazer as coisas. A gente precisa trazer essa inovação, essa vontade, essa liderança por mudança para a micro escala. A micro escala. Essa capacidade que o Brasil tem de inventar num nível, um agente secreto e criar o cinema, uma cultura charmosa, exportadora para o mundo todo, assistir. Como é que a gente pega esse espírito e traz para a base da população, para uma escola, para um bairro, essa cultura cívica, né? O desafio é esse. Professor, a gente tá chegando aqui na reta final da nossa entrevista. Eu vou trazer para cá um contexto que da semana passada para cá foi o pau que rolou nas redes, né? Usando aí a trend, que foi o lançamento da pré-candidatura a governo do estado do Reitor Alfredo. Tem um público muito esclarecido que ficou muito entusiasmado, porque a gente tem um intelectual agora com essa vontade de ocupar um espaço de tomar decisão. Só que ao mesmo tempo a gente tem um público que está cético, porque, querendo ou não, em Pernambuco a gente vive uma polarização. Aí a minha questão para você, André, é o seguinte: por que que Alfredo, como governador, seria importante para a educação de Pernambuco? Perfeito. Primeiro, aproveitar a sua introdução para fazer uma colocação minha. Você olha para o estado de Pernambuco, 20 a 25% dos eleitores não votam em ninguém. Então a gente tem um problema estrutural de cara com a política. Não importa, você pode botar Jesus, a turma anula o voto, um exemplo. Mas, em algum momento na história, essa massa de gente que votaria em branco, que anulava, etc., escolheu votar por uma série de razões. Então, assim, eu não acredito em eleito, não. Quem vai dizer quem está eleito é a urna, dia 4 de outubro. Já começa daí. Segundo, Alfredo, que aí já respondendo sua pergunta, Alfredo
ele representa hoje um vazio que os eleitores têm, uma necessidade de ter alguma coisa diferente, pô. Uma alternativa. O cara é reitor da universidade, administrou o quarto orçamento do Estado. Às vezes a pessoa pode não acreditar nem conhecer ele, mas tá tão cansado que já, tipo, rapaz, eu posso respirar aqui. Eu não sou obrigado a olhar João Campos e Raquel Lira. Tem uma opção, tem uma alternativa, sabe? E ele, assim, é uma senhora alternativa porque ele não é um cara que não sabe o que é orçamento público. É um cara que lida com o quarto maior orçamento do Estado, que sabe lidar com professores. E a Universidade Federal, ela tem capilaridade em Pernambuco Sim. todo, em vários municípios, lidar com vários estudantes. Então eu vejo como uma excelente alternativa. Mas mais do que isso, eu acho que esse interesse das pessoas é esse sintoma de cansaço com oligarquias, que são as mesmas. Então, desde Miguel Arraes, Eduardo Campos, Paulo Câmara, João Campos, Raquel Lira também, o pai dela foi vice de João Campos, etc. E isso satura. Agora, quem vai. A gente sabe que dinheiro faz diferença, então essas lideranças, essas oligarquias gastam milhões, né, durante uma campanha. E eles têm uma capilaridade extraordinária. Mas o que eu admiro no professor Alfredo é que ele está olho no olho, ele está sentando, está conversando com as pessoas, ele está fazendo a política, da, a política real mesmo, da polis, né? De você sentar e dizer assim, esse aqui é o teu estado, velho. Como é que tu tá imaginando? Sim. Ah, tá. E você? Não, eu sou policial. A segurança, eu penso isso. E não é uma coisa de cúpula, que é isso que é feito, né? Coisa de cúpula. Então lá em cima se desenha. Ah, tem 185 prefeitos, prefeito tal é meu, prefeito agora é dela. Prefeito aqui é meu, prefeito é dela, prefeito aqui, prefeito é dela. O eleitor desavisado é para votar em quem mesmo, tal, tal, tal. Então, ele está fazendo essa política que eu respeito, que é que eu acredito que encoraja as pessoas, que despertam um sentimento cívico, etc. Então, eu acho que é esse sintoma de não querer aquilo que a gente está vendo direto na política tradicional, né? Aquela, o legislativo meio que sequestrando quase o executivo, sequestrando e chantageando, né? Chantageia. Ah, não vou aprovar não. Vai sair o quê para mim? Aí eu sei porque eu fui vereador na Câmara, eu vi muitas vezes. Os caras travam lá, aí o prefeito, o governador fica doidinho, muitas vezes fica doidinho, aperreado, e começa a fazer concessão, né? Então, eu acho que o forte de Alfredo é isso, ele sair ali da cadeira da reitoria e começar a sentar no restaurante, no bar, numa praça, conversar com as pessoas e desenhar o que é para Pernambuco. Legítimo, para mim, uma oxigenação, e não acredito em quem fala em eleito. Não acredito em quem fala em eleito. Quem vai dizer quem está eleito é a urna, dia 4 de outubro. Com certeza. Né? Professor, eu queria desde já agradecer a André Carvalho por ter aceitado vir conversar com a Sim. gente. Muito bom. E assim, uma conversa leve e ao mesmo tempo muito conteudista, né? Acho que você foi muito didático, muito preciso nas suas colocações. Eu acho que trouxe muita coisa boa para o nosso público. Obrigado, Heraldo. Obrigado, Saulo. Parabéns aí pelo Bizu, projeto de vocês. Vou espalhar essa ideia. Eu conheci recentemente, trocando ideia com o Saulo, eu acompanho muito o Jaula, né? Sim. As notícias, etc. Eu disse, rapaz, a prefeitura tal não tá chamando concurso, o que é que tá havendo? Tudo eu vejo lá. Mas eu passei a conhecer mais recentemente o projeto de vocês, admiro e meus parabéns. Estou honrado aqui e orgulhoso de bater esse papo. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Obrigado. É isso, abraço, até mais.